Boxeadora arrogante força jovem negra jamaicana a lutar para humilhá-la, então o impensável aconteceu. Olhem o que temos aqui, zombou Vitória Sterling, apontando para a jovem de 18 anos que acabara de entrar na Elite Academia de Manhattan. Parece que alguém se perdeu no caminho para a academia do bairro. O som dos socos batendo nos sacos pesados parou abruptamente. Todos os olhares se voltaram para Keisha Campbell, que segurava uma bolsa esportiva desgastada e usava tênis furados. Sua pele escura contrastava com a brancura imaculada do ambiente exclusivo, onde as mensalidades custavam mais que 3 meses de salário mínimo. Vitória Sterling, campeã mundial de boxe feminino por 2 anos consecutivos, era conhecida não apenas por seus punhos letais, mas por sua língua ainda mais afiada. Aos 26 anos, ela havia construído uma carreira baseada em provocações nas redes sociais e declarações controversas que geravam milhões de visualizações. Sua postagem mais recente no Instagram já tinha 500 mil de curtidas. Uma foto dela flexionando os músculos com a legenda: "Quando você é naturalmente superior, não precisa fingir ser igual." "Desculpe", murmurou Keisha, verificando o endereço em seu celular rachado. "Pensei que este fosse o programa de bolsas para jovens." A risada de Vitória ecoou pela academia como uma sirene irritante. "Programa de bolsas? Querida, este não é um projeto social. Treinamos atletas de verdade aqui, não experimentos sociais." Keisha Campbell havia chegado aos Estados Unidos apenas 6 meses antes, trazendo consigo os sonhos de uma família jamaicana que havia economizado cada centavo para lhe dar uma chance. Ela trabalhava 16 horas por dia limpando escritórios para pagar por um quarto que dividia com 3 outras pessoas no Bronx. O programa de bolsas era sua única chance de treinar em uma instalação decente. "O programa existe", disse uma voz firme. Tom Rodrigues, treinador veterano e proprietário da academia, emergiu de seu escritório com uma pasta na mão. "E Keisha Campbell está na lista de aprovados." Vitória revirou os olhos dramaticamente. "Sério, Tom? Vai transformar minha instalação de treinamento em uma ONG? Meus patrocinadores não vão gostar nada disso." "Seus patrocinadores pagam por resultados, não por sua opinião sobre quem treina aqui", respondeu Tom secamente. Mas Vitória não havia terminado. Ela se aproximou de Keisha com um sorriso que parecia mais uma ameaça. "Sabe o quê? Já que você quer treinar com os grandes tão seriamente, que tal provarmos se você realmente merece estar aqui?" A academia ficou em silêncio. Todos sabiam o que vinha a seguir. "Um sparring amigável", continuou Vitória, saboreando cada palavra. "Você contra mim. 3 rounds. Se conseguir durar, pode ficar. Se não..." Ela fez um gesto desdenhoso com a mão. Keisha sentiu o peso de todos os olhares. Sabia que era uma armadilha, uma humilhação pública projetada para quebrar seu espírito antes mesmo de começar. Mas havia algo em seus olhos, uma chama que Vitória não conseguia identificar, que permanecia inabalável. "Eu aceito", disse Keisha calmamente. Vitória franziu a testa, esperando lágrimas ou súplicas. "Tem certeza? Porque quando eu terminar com você, vai se perguntar se vale a pena sonhar tão alto." "Tenho certeza", repetiu Keisha, e pela primeira vez desde que chegara, ela sorriu. O que Vitória Sterling não sabia era que estava prestes a descobrir o porquê. Nas favelas de Kingston, Jamaica, Keisha Campbell era conhecida por um apelido muito específico: Raio. E como todo raio, ela só mostrava seu verdadeiro poder quando a tempestade chegava. Enquanto Vitória já planejava como transformar a humilhação em conteúdo viral para suas redes sociais, Tom Rodrigues observou o brilho determinado nos olhos de Keisha e sentiu um calafrio familiar, o mesmo que sentia quando reconhecia um talento verdadeiramente especial disfarçado de aparente vulnerabilidade. Se esta história de preconceito e determinação está emocionando você, não esqueça de se inscrever no canal, porque o que aconteceu naqueles 3 rounds foi tão inesperado que até hoje as pessoas se perguntam como uma jovem comum do Bronx conseguiu reescrever as regras de um esporte dominado pela elite. A notícia do sparring amigável se espalhou pela academia como um incêndio. Em menos de 1 hora, vários boxeadores, treinadores e até alguns jornalistas esportivos estavam a caminho.
Vitória Sterling contra uma desconhecida jamaicana, isso prometia ser o tipo de entretenimento cruel que as redes sociais adoravam consumir. 3 rounds, luvas de 16 onças, estabeleceu Tom Rodrigues, tentando minimizar o massacre iminente. Vitória sorriu. Tom, relaxa, vai ser rápido, provavelmente nem vai chegar ao segundo round. Ela já estava gravando stories no Instagram, narrando para seus 2 milhões de seguidores. Pessoal, vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui. Uma garota aleatória quer me desafiar. Vou ensinar a ela uma lição de humildade que nunca esquecerá. Os comentários começaram a chover. Destrói ela, Vitória. Essas pessoas precisam conhecer seu lugar. Mostra por que você é a rainha. Enquanto Vitória se deliciava com a atenção, Keisha silenciosamente seguiu para o vestiário. Suas mãos não tremiam, nunca tremeram antes de uma luta, mas seu coração acelerava com uma mistura de raiva controlada e memórias dolorosas que tentava manter escondidas. Tom a seguiu. Keisha, você não precisa fazer isso. Sei que o programa de bolsas é importante, mas não vale a pena se machucar pela arrogância dela. Eu não vou me machucar, respondeu Keisha calmamente, testando as luvas emprestadas. Ela é campeã mundial há 2 anos, tem técnica profissional, poder superior, experiência. E eu tenho algo que ela nunca terá, interrompeu Keisha, olhando diretamente nos olhos do treinador veterano. Tom franziu a testa. O que seria? Fome. A palavra ecoou no modesto vestiário. Tom Rodrigues havia treinado centenas de atletas ao longo de 30 anos, mas raramente ouvira essa palavra falada com tanta convicção. Havia algo em seus olhos, uma intensidade que ele só reconhecera em verdadeiros predadores do ringue. Me diga uma coisa, disse Tom, sentando-se ao lado dela. Por que aceitou isso? Por que não simplesmente ignorou as provocações dela? Keisha fechou os olhos por um momento. As memórias vieram em enxurrada. As ruas de Kingston, os gritos de sua mãe implorando para ela parar de lutar, a sensação dos punhos conectando com precisão cirúrgica, o apelido Raio sussurrado com medo e respeito nas favelas. Quando finalmente conseguiu seu visto para os Estados Unidos, jurou para si mesma que nunca mais pisasse em um ringue. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas quando a dignidade está em jogo. Tom ajustou as luvas de Keisha, percebendo algo que o surpreendeu. Suas mãos estavam perfeitamente relaxadas, mas seus músculos tinham a densidade de alguém que havia treinado a vida inteira. Keisha, posso lhe perguntar uma coisa? Claro. Você realmente nunca lutou antes? Keisha sorriu pela primeira vez desde que chegara à academia. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava segredos capazes de reescrever toda a situação. Defina lutar, ela respondeu. Naquele momento, enquanto Vitória continuava sua performance para as redes sociais e os espectadores mentalmente apostavam em quanto tempo a amadora duraria, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Porque às vezes, quando subestimamos alguém baseados em aparências e preconceitos, descobrimos que os verdadeiros predadores são exatamente aqueles que aprenderam a camuflar sua força até o momento exato de revelá-la. Enquanto Vitória Sterling continuava sua campanha de humilhação nas redes sociais, tendo já postado 17 stories zombando da amadora jamaicana, algo completamente diferente estava acontecendo nos bastidores da academia. Tom Rodrigues havia decidido investigar Keisha Campbell mais a fundo. 30 anos treinando boxeadores lhe haviam ensinado que a verdadeira força raramente grita, e havia algo sobre essa jovem que desafiava toda a lógica. Suas mãos não tinham calos de iniciante, seus reflexos eram muito rápidos e, acima de tudo, sua calma não era natural para alguém prestes a enfrentar uma campeã mundial. Keisha, chamou Tom quando terminou de ajustar as luvas. Posso vê-la fazer alguns movimentos básicos, só para medir seu nível? O que aconteceu nos 5 minutos seguintes fez Tom questionar tudo o que pensava sobre talento natural. Keisha se moveu pelo ringue com uma fluidez que parecia desafiar a gravidade. Seus socos no saco pesado tinham uma precisão cirúrgica que ele só havia visto em lutadores com décadas de experiência. Meu Deus, murmurou Tom para si mesmo, quem é essa garota realmente? Naquele momento, a porta da academia se abriu e alguém entrou que fez Keisha completamente congelar. Era Winston Campbell, um homem de 50 anos com mãos marcadas e olhos que haviam visto muito.
seu tio que havia voado de Miami assim que soube da luta através de um primo em comum. Raio, disse Winston simplesmente. O apelido ecoou pela academia como um tiro. Alguns dos boxeadores mais velhos franziram a testa, como se tentassem lembrar onde haviam ouvido esse nome antes. Keisha, o que está fazendo aqui? Perguntou Keisha, sua voz traindo nervosismo pela primeira vez. Vim ver se minha sobrinha perdeu completamente o juízo, ele respondeu em inglês com um sotaque jamaicano carregado. Pensei que tínhamos concordado que aqueles dias ficaram para trás. Tom se aproximou, intrigado. Vocês se conhecem? Winston olhou para Tom com a expressão de alguém decidindo o quanto da verdade revelar. Conheço essa garota desde os 8 anos e posso garantir que Victoria Sterling não faz ideia do que está prestes a enfrentar. Enquanto essa conversa acontecia no canto do ringue, Vitória estava do outro lado da academia gravando mais conteúdo para o TikTok. Pessoal, olhem só, sussurrou para a câmera. Ela até trouxe a família para assistir à humilhação. Que fofo, né? Vão ter muito que consolá-la depois. Os comentários em suas postagens haviam explodido. Vitória vai destruir essa garota. Ensina ela a não mexer com americanos. Mostra o que é boxe de verdade. Winston observou Vitória por alguns segundos, então balançou a cabeça em desgosto. Arrogante, exatamente o tipo que Raio costumava... Bem, vamos dizer que ela ensinava humildade nas ruas de Kingston. Tio, por favor, implorou Keisha, não conte a ninguém, não quero que saibam. Saibam o quê? Perguntou Tom, cada vez mais curioso. Winston suspirou profundamente. Tom, posso chamá-lo assim? Você parece um homem decente, então vou lhe dizer algo que pode mudar sua perspectiva sobre esta luta. Ele apontou para Keisha, que agora treinava sozinha no canto. Aquela garota ali era considerada a melhor lutadora de rua que Kingston já produziu. Lutadora de rua, repetiu Tom. Aos 12, ela derrotava homens 3 vezes seu tamanho. Aos 15, tinha uma reputação que fazia gangsters a respeitarem. Raio Campbell não era apenas um apelido, era um aviso. Winston fez uma pausa. Ela parou de lutar quando conseguiu o visto para vir aqui. Jurou nunca mais pisar em um ringue. Tom olhou para a Keisha com novos olhos. Então, por que concordou em lutar contra a Vitória? Por quê? Disse Winston. Algumas pessoas confundem gentileza com fraqueza. E Raio nunca tolerou ser subestimada por causa de sua cor, seu gênero ou sua origem. Pela academia, Vitória havia terminado outra série de postagens zombando de Keisha e agora conversava com seu empresário pelo telefone. Miguel, isso vai viralizar. Uma campeã mundial contra uma amadora é o tipo de conteúdo que patrocinadores adoram. Dominação total. Só certifique-se de não machucá-la muito seriamente, Vitória, disse a voz do empresário no Viva Voz. Não queremos processos por lesão corporal. Vitória riu alto. Miguel, relaxa. Vai ser tão rápido que ela não terá tempo de se machucar seriamente. Winston ouviu por acaso essa conversa e seus olhos se estreitaram. Tom, posso lhe dar um conselho? Aposte em Raio. Por quê? Porque Victoria Sterling pode ser campeã mundial, mas nunca lutou pela sobrevivência. Nunca enfrentou alguém que aprendeu que perder significa não comer. Raio não está aqui para parecer bonita, está aqui para provar algo. Naquele momento, Keisha se aproximou deles, suor escorrendo pelo rosto após seu treino intenso. Tio Winston, o que está dizendo ao Tom? A verdade, criança, que você não é a vítima indefesa que essa americana pensa que é. Keisha olhou ao redor da academia, percebendo que alguns dos outros boxeadores agora a observavam com renovada curiosidade e respeito. Tio, eu realmente não quero. Não quero o quê? Mostrar quem você realmente é? Raio, você passou os últimos meses limpando banheiros porque queria começar uma nova vida. Mas quando alguém tenta humilhá-la por causa de sua cor, sua origem, seu passado, nenhuma vida nova pode apagar o que está em seu sangue. Tom sentiu outro arrepio. Keisha, posso lhe perguntar uma coisa? Por que realmente aceitou esta luta? Keisha ficou em silêncio por um longo momento, fitando Vitória, que continuava gravando conteúdo do outro lado da academia. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma aspereza que Tom nunca havia ouvido antes. Porque pessoas como Victoria Sterling pensam que podem nos diminuir, nos humilhar, nos colocar em nosso lugar, baseadas unicamente na cor de nossa pele ou de onde viemos.
Ela olhou para mim e viu uma vítima fácil, uma história para suas redes sociais, uma piada para entreter seus seguidores. Keisha fez uma pausa. O que ela não sabe é que onde cresci, respeito não é dado, é conquistado. E quando alguém tenta tirar nossa dignidade, ela sorriu, mas havia algo predatório naquele sorriso. Bem, às vezes o raio tem que lembrar as pessoas porque as tempestades são temidas. Naquele momento, enquanto Victoria Sterling continuava sua performance arrogante para as câmeras, completamente alheia à conversa que estava mudando tudo a apenas alguns metros de distância, todos na academia perceberam que estavam prestes a testemunhar algo muito além de um simples sparring amigável. Era o momento em que anos de humilhação silenciosa finalmente encontrariam sua voz através dos punhos de alguém que havia aprendido nas ruas mais duras do mundo que às vezes a única linguagem que certas pessoas entendem é a da força aplicada com precisão. O sino tocou e as duas lutadoras se encontraram no centro do ringue. Victoria partiu para o ataque imediatamente, lançando uma enxurrada de jabs rápidos que cortaram o ar onde Keisha estava 1 milissegundo antes. Que diabos? Murmurou Victoria, franzindo a testa ao ver seus socos conectarem apenas com o ar. Keisha se movia como fumaça, sempre um passo à frente, sempre fora de alcance. Seus pés deslizavam pela lona com uma fluidez que desafiava a física, como se pudesse prever cada movimento antes mesmo de Victoria pensá-lo. "Fica parada, garota!" gritou Victoria em frustração, aumentando a força de seus socos. Então, aconteceu. No exato momento em que Victoria perdeu o equilíbrio após encruzado mal calculado, Keisha contra-atacou. Seu punho esquerdo conectou com o lado do rosto de Victoria com um som seco que ecoou por toda a academia. Victoria cambaleou para trás, tocando o rosto em descrença. Nunca havia sido atingida com tal precisão por um adversário menor. "Impossível", sussurrou, mas Keisha já estava em movimento novamente. O que se seguiu foi uma demonstração de arte marcial que reduziu a academia ao silêncio absoluto. Keisha não estava apenas lutando, estava conduzindo uma sinfonia de violência controlada. Cada soco era calculado, cada movimento tinha propósito, cada esquiva parecia coreografada. Victoria, desesperada, tentou usar sua vantagem de peso e alcance, mas era como tentar pegar um raio com as mãos. Para cada golpe que acertava, recebia 3 em troca. Para cada avanço que fazia, Keisha já havia antecipado e contra-atacado. "Quem é essa garota?" gritou alguém na plateia. Winston sorriu de onde assistia. "Raio Campbell", murmurou orgulhoso. O momento da verdade chegou no segundo round. Victoria, já ofegante com o rosto marcado, percebeu que havia cometido o maior erro de sua carreira. Suas postagens arrogantes nas redes sociais continuavam sendo compartilhadas, mas agora os comentários haviam mudado completamente de tom. "Victoria está apanhando de uma amadora. Cadê a campeã mundial? Essa jamaicana está destruindo ela." Jerry, seu empresário, gritava instruções frenéticas do canto, mas Victoria mal conseguia ouvi-lo sobre o rugido da multidão, que agora torcia abertamente contra ela. Foi então que Keisha decidiu mostrar suas verdadeiras cores. "Fale calmamente", disse se aproximando de Victoria, que estava apoiada nas cordas. Raio nunca foi apenas um apelido, era um aviso. A combinação que se seguiu foi tão rápida que as câmeras dos celulares mal conseguiram capturá-la. Jab, cruzado, gancho, uppercut, 4 socos em menos de 2 segundos, todos conectando com precisão cirúrgica. Victoria desabou na lona como um prédio demolido. A academia explodiu, pessoas gritaram, aplaudiram, filmaram tudo para as redes sociais. Victoria tentou se levantar, mas seus pés não respondiam. Pela primeira vez em sua vida, a invicta campeã mundial havia sido nocauteada por alguém que ela chamou de projeto social. 10, gritou Tom, oficiando a coluta. Keisha calmamente caminhou até o canto onde Victoria estava sendo atendida. "Você disse que queria me ensinar uma lição", disse suavemente. "Espero que tenha aprendido que respeito não se conquista por cor, nacionalidade ou conta bancária. Conquista-se pelo caráter." Victoria olhou para Keisha com olhos cheios de lágrimas de humilhação e, pela primeira vez, algo que poderia ser respeito. Jerry correu para verificar o telefone de Victoria. Suas stories zombando de Keisha haviam viralizado, mas agora por razões completamente diferentes. Milhares de comentários ridicularizavam sua arrogância. Victoria sendo destruída pela pessoa que chamou de amadora. Isso é o que acontece quando o preconceito encontra a realidade. Raio Campbell acabou com a carreira da Victoria em 3 rounds.
Meu Deus, Vitória, disse Jerry mostrando o celular. Você perdeu 100 mil seguidores na última hora. Patrocinadores estão cancelando contratos. Vitória pegou o telefone com mãos tremendas. Sua última postagem zombando de queixa havia se tornado um memorial de sua própria humilhação. Os comentários eram implacáveis. Quem ri por último ri melhor. Jamaicana ensinou uma lição a essa racista. Ryo Campbell acabou com a carreira da Vitória em 3 rounds. Meu Deus, Vitória, disse Jerry mostrando o celular. Você tem que ver isso. Sua conta perdeu 100 mil seguidores na última hora. Patrocinadores estão cancelando contratos. Vitória pegou o telefone com mãos tremendas. Sua última postagem zombando de queixa havia se tornado um memorial de sua própria humilhação. Os comentários eram implacáveis. Quem ri por último ri melhor. Jamaicana ensinou uma lição a essa racista. Ryo Campbell acabou com a carreira da Vitória em 3 rounds. Tom se aproximou de queixa que estava sendo celebrada por todo o público. Ryo, posso lhe perguntar uma coisa? Claro. Por que não disse quem realmente era desde o início? Queixa olhou para a Vitória, que ainda estava sendo ajudada a ficar de pé, completamente derrotada física e emocionalmente. Ryo, não era apenas quem eu quis. Hoje, mostrei quem realmente sou. Alguém que não aceita desrespeito, mas que luta por dignidade, não por crueldade. Enquanto as câmeras continuavam gravando e vídeos do nocaute viralizavam nas redes sociais, uma pergunta pairava no ar. Poderia uma única luta reescrever não apenas 2 carreiras, mas a forma como toda uma comunidade vê preconceito, privilégio e a verdadeira medida da força humana? 3 meses depois, o contraste não poderia ser mais brutal. Victoria Sterling, outrora campeã mundial invicta, estava sentada no modesto apartamento que havia alugado após perder sua mansão em Miami. Seus patrocinadores haviam cancelado todos os contratos depois que o vídeo viral alcançou 50 milhões de visualizações em uma semana. Victoria Sterling, sendo destruída pela mulher que chamou de amadora, havia se tornado o meme mais compartilhado do ano, transformando sua arrogância em uma piada global. Nike, Adidas, Gatorade, todas as marcas que outrora pagavam milhões por sua imagem, agora se recusavam a sequer retornar suas ligações. Jerry, seu antigo empresário, havia sido claro em sua última conversa. Vitória, você não entende. Não é apenas sobre a luta que perdeu, é sobre quem você mostrou ser. Ninguém quer associar sua marca com preconceito e arrogância. Enquanto isso, do outro lado do país, Keisha Campbell estava assinando seu primeiro contrato profissional com Golden Gloves Promotions. O valor? $2 milhões apenas pelas primeiras 3 lutas, com uma cláusula de renovação que poderia chegar a 50 milhões se mantivesse seu desempenho. Ryo Campbell havia se tornado não apenas um fenômeno esportivo, mas um símbolo de resistência. Marcas que valorizavam autenticidade e superação de adversidades faziam fila para patrociná-la. Under Armour lançou uma linha inteira inspirada em sua história, merecido, não dado. Tom Rodrigues estava no escritório da academia quando recebeu uma ligação inesperada. Alô, Tom, aqui é a ESPN. Queremos fazer um documentário sobre como você descobriu Ryo Campbell. Eu não descobri nada, respondeu Tom honestamente. Ela sempre soube quem era. Só precisava de alguém que a respeitasse antes de ver seus punhos em ação. A transformação da academia também havia sido dramática. O programa de bolsas, outrora uma iniciativa modesta, agora recebia doações de todo o país. Jovens de comunidades desfavorecidas chegavam diariamente, inspirados pela história de Keisha. A lista de espera tinha mais de 500 nomes. Winston Campbell visitava sua sobrinha regularmente, sempre com o mesmo orgulho brilhando nos olhos. Lembra o que disse sobre fome? Perguntou durante uma de suas visitas. Você provou que não é sobre de onde viemos, mas sobre o fogo que carregamos dentro. Vitória, por sua vez, havia tentado várias vezes se reinventar. Criou um canal no YouTube pedindo desculpas, mas os comentários eram implacáveis. Tentou voltar ao boxe, mas nenhum grande promotor aceitaria seus termos. Suas economias rapidamente evaporaram sem a renda dos patrocínios. Em uma entrevista desesperada para um podcast de 3ª categoria, Vitória finalmente disse as palavras que deveria ter dito meses antes. Eu estava completamente errada. Keisha Campbell não era apenas uma lutadora excepcional. Era uma pessoa que eu deveria ter respeitado desde o início. Meu preconceito me cegou para sua grandeza. Mas a internet tem memória longa.
O clipe se tornou um meme novamente. Vitória tentando se desculpar depois de perder tudo. Keisha, quando soube da entrevista, mostrou a classe que sempre havia distinguido. Não tenho raiva dela, disse durante uma entrevista à revista Sports Illustrated. Raiva consome quem a carrega. Prefiro usar minha energia construindo pontes para outras jovens mulheres como eu. Sua fundação, Raio Dreams, já havia ajudado 300 jovens mulheres de comunidades desfavorecidas a obter bolsas de estudo e oportunidades esportivas. A primeira academia da fundação seria inaugurada em Kingston, Jamaica, na mesma comunidade onde ela havia descoberto que seus punhos poderiam ser mais que armas de sobrevivência. Durante a cerimônia de abertura, transmitida ao vivo ao redor do mundo, Keisha segurou o microfone com as mesmas mãos que havia nocauteado uma campeã mundial. Esta história não é sobre vingança, disse, sua voz ecoando pelos alto-falantes. O público irrompeu em aplausos, mas ela não havia terminado. Vitória Sperling me deu o maior presente de sua vida. Ela me subestimou. E quando alguém subestima você, tem uma escolha. Pode deixar isso destruí-lo ou pode usá-lo como combustível para se tornar imbatível. Tom Rodrigues, assistindo da primeira fila, enxugou uma lágrima discreta. Havia treinado campeões por décadas, mas nunca vira alguém transformar humilhação em inspiração com tanta elegância. Meses depois, quando Raio Campbell se tornou campeã mundial unificada, nocauteando sua adversária no mesmo segundo round em que havia derrotado Vitória, a primeira pessoa que agradeceu em seu discurso não foi seu treinador nem sua família. Quero agradecer a todas as pessoas que tentaram me diminuir, me humilhar e me colocar no meu lugar. Vocês me ensinaram que o verdadeiro poder não vem de onde nascemos ou da cor de nossa pele. Vem da recusa absoluta de aceitar que outros definam nossos limites. Vitória Sterling assistiu àquela luta pela televisão em seu apartamento alugado, sozinha. Quando o árbitro ergueu a mão de Keisha, declarando a nova campeã mundial, Vitória finalmente entendeu a diferença entre talento e grandeza. Uma pessoa pode nascer com talento, mas grandeza é forjada na fornalha da adversidade. Keisha Campbell não havia apenas vencido uma luta naquela academia em Manhattan. Havia reescrito as regras sobre o que significa ser forte, sobre o que significa merecer respeito. E, mais importante, sobre como a melhor vingança não é destruir seu inimigo, é se tornar tudo o que disseram que você nunca poderia ser. E enquanto Raio Campbell brilhava sobre os holofotes do sucesso global, provando que algumas tempestades não destroem, elas purificam e fortalecem, uma lição ecoava para qualquer um que já foi subestimado, humilhado ou diminuído. Nunca deixe ninguém definir seus limites baseado em preconceito. A melhor vitória é provar que estavam completamente errados sobre quem você realmente é. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que provam que, às vezes, ser subestimado é exatamente a vantagem que precisamos para reescrever nossa própria história de forma espetacular.